Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 1 do curso A Arte da Liderança. E eu te convido para que nessa aula e nas próximas que virão, você preste bastante atenção e busque inspiração para que nós tenhamos uma liderança nos moldes da liderança de Jesus. É o que o curso A Arte da Liderança traz para você. Uma liderança inspiradora, moderna, nos moldes bíblicos, para você que faz parte da liderança na tua igreja, no teu ministério, se você está se preparando para liderar, para assumir uma responsabilidade aí onde você está plantado, aí onde você serve, o curso A Arte da Liderança é para você. E eu quero começar o nosso primeiro módulo falando justamente dos fundamentos de uma boa liderança. E eu trago uma frase para você, cujo autor eu não conheço, mas que eu achei muito interessante e eu separei para que a gente pudesse falar um pouco a respeito disso. E essa frase diz assim: no mercado da vida, as prateleiras mais baratas estão cheias de elogios. Já nas prateleiras mais caras está a correção. E isso é algo para que a gente leve para o nosso dia a dia. Porque por muitas vezes a gente busca o elogio. Só que o elogio, quando ele é feito, ele tem uma tendência de nos acomodar. O elogio, quando chega ali nos nossos ouvidos, a maioria das pessoas tem uma tendência a acreditar. Coisa que a gente já não faz com a correção, pelo menos nem sempre. Então, muito cuidado, já fica a primeira dica aqui do curso para você que quer liderar. Muito cuidado com o elogio. O elogio, ele é sedutor, mas por muitas vezes também tem algo a mais escondido por trás desse elogio. E de qualquer forma, que a gente possa aprender a não sentar sobre o nosso sucesso. Não acreditar 100% naquele elogio, não que seja algo não sincero, vamos dizer assim, mas que você saiba receber aquele elogio, saiba filtrar e que aquilo não te faça acomodar. Agora, por outro lado, a correção nem sempre ela é tão bem recebida, mas é a correção que nos faz crescer, é a correção que nos faz avançar. Não a correção sem medida, não a correção sem amor, não a correção sem um motivo, mas a correção feita do modo correto, a correção feita do jeito certo, ela tem o poder de abrir os nossos olhos para aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Então não se esqueça disso, que os elogios estão sempre nas prateleiras dos produtos mais baratos. A correção ela custa mais caro e é ela que você precisa aprender a valorizar. E eu quero falar também a respeito das características de um bom líder, porque o bom líder, ele tem uma série de características que nós precisamos buscar, desenvolver. Talvez você faça uma autoavaliação e você perceba que você já tem muitas delas, ou algumas delas, mas são coisas que nós precisamos buscar desenvolver. Em primeiro lugar, a característica de um bom líder, um líder atualizado, um líder moderno, de acordo com os tempos atuais, que não é mais aquele líder do passado que fala vai e faça, mas é aquele que te acompanha, vamos fazer juntos, aquele líder que é experimentado, que aquilo que ele solicita, por exemplo, para os seus colaboradores, para a sua equipe, para que faça, é algo que ele já fez, é algo que ele conhece na prática. Então, todo bom líder, ele precisa estar munido de respeito e empatia. Porque o respeito e a empatia, eles fazem com que esse líder, ele conheça os limites da equipe. Faz com que ele sinta na pele as dificuldades, as dores, os desafios dessa equipe. E como uma equipe, como um time, é preciso haver respeito para que a colaboração possa seguir além, para que nós possamos avançar ainda mais. Um time não existe sem respeito e sem empatia, porque um time, uma equipe, ela precisa ser como um corpo. Nós precisamos estar interligados uns com os outros. Então, o respeito e a empatia caminham juntos como uma das primeiras qualidades que um bom líder precisa ter. Em segundo lugar, paciência. Se o líder não tiver paciência, como que ele vai poder treinar a sua equipe?
chegar ali para os seus colaboradores e demonstrar como se faz. Porque talvez no patamar onde ele chegou, na posição onde ele está hoje, ele já tenha passado há muito tempo por aquilo que as pessoas estão aprendendo. Então é preciso que exista paciência para que ele possa demonstrar, para que ele possa fazer, para que ele possa passar para a equipe como fazer algo que ele está solicitando da melhor maneira, otimizando o tempo, para que ele possa fazer e demonstrar para essa equipe como que se faz da melhor maneira. Então, o líder, ele precisa exercer, entre outras coisas, o fruto do Espírito, especialmente no que diz respeito à paciência para com aqueles que ele está formando, para os novos líderes que estão se formando, com as pessoas que vêm depois dele. Outra coisa muito importante é a capacidade de tomar decisões assertivas. O líder, por estar numa posição de quem vai à frente, por isso ele é líder, ele precisa ter essa capacidade, não apenas de tomar decisões, mas de tomar as decisões certas, que ele precisa tomar. Tomar as decisões que são necessárias para que o bom trabalho continue sendo feito. Claro que tudo aquilo que a gente está falando aqui, por enquanto, logo nessa primeira etapa do nosso curso, é falado de uma maneira um pouco mais genérica para te dar aí um gostinho do que vai vir pela frente. Não é um resumo, nós já entramos no corpo do curso, mas a gente vai ter a oportunidade ao longo das aulas de desenvolver, de entender muito mais profundamente cada um desses itens. Mas a gente precisa primeiro colocar as bases daquilo que se espera de uma boa liderança. E uma das coisas é tomar decisões assertivas. Tomar decisões que muitas vezes não vão agradar a todo mundo. Porque liderar nem sempre é fazer amigos. Mas é preciso que o líder tenha essa capacidade, tenha essa coragem de enfrentar os desafios da liderança. Porque como líder, e tomando ali o papel de quem vai na frente, quem está na frente enxerga mais longe. E aquele que enxerga mais longe está vendo oportunidades, está vendo desafios, está vendo os buracos pelo caminho que talvez aqueles que estão mais para trás não estão enxergando. Esse é o papel do líder, tomar decisões de acordo com aquilo que ele está enxergando no futuro. Por isso que ele precisa ser uma pessoa tão bem treinada, que tenha empatia, que tenha paciência, que tenha respeito com a sua equipe, porque ao longo daquilo que nós vamos ver no dia de hoje, você vai perceber que tudo isso se entrelaça de uma maneira muito especial. Outra coisa, disciplina e organização. Sem disciplina, a gente não começa nada. E sem organização, a gente não termina nada. Então, o líder é aquele que precisa estar na frente também, porque ele é uma referência. Todos os demais vão estar de olho nele, vão estar olhando para ele, esperando ali uma orientação, esperando uma direção, e ele precisa ser disciplinado, precisa ser organizado, para que ele possa também liderar pelo exemplo. É uma característica fundamental para um líder manter a organização. Não só na questão de otimizar o tempo, otimizar os compromissos, respeitar o tempo dos seus colaboradores, porque todos temos muitas coisas a fazer, principalmente quando se está tirando um projeto do papel, um projeto do zero. Então é muito importante organização. Proatividade. Talvez hoje essa palavra seja uma palavra que já está meio batida, mas sim, o líder ele precisa de proatividade. Ele precisa pensar rápido, ele precisa pensar primeiro, ele precisa largar na frente e ele precisa apresentar ideias, não apenas para os problemas e as questões que vão se apresentando ao longo do seu trabalho, mas ele precisa também, como eu já disse no item anterior, pensar na frente, enxergar mais longe e antever problemas, dificuldades, desafios pelo caminho. Então o líder ele precisa manter a sua proatividade muito afiada para que ele saia na frente, para que ele pense rápido, para que ele pense primeiro e conduza os seus liderados, ou seja, aqueles que ele está treinando para que sejam novos líderes e bons líderes, no quesito
da proatividade. Um líder precisa ter compromisso. Toma nota aí, é mais uma das coisas que o líder não pode abrir mão. Compromisso. Compromisso com as pessoas, compromisso com a equipe de uma maneira geral, compromisso com o projeto, compromisso com aquilo que foi definido. Compromisso a gente poderia traduzir em palavra. Você tem palavra, você falar algo e cumprir algo. Compromisso com aquilo que você se comprometeu a fazer. Isso é muito importante, porque quando você lidera e não dá atenção ao compromisso que você está assumindo, automaticamente você vai desestimulando as pessoas, porque elas passam a duvidar daquilo que você fala. Elas passam a pensar, mas ele falou isso agora, será que daqui a 2 meses isso ainda está de pé? Será que isso realmente vai acontecer? Será que nós vamos trabalhar? Será que a gente vai se empenhar tanto para tirar esse projeto do papel? E de repente lá na frente a gente vai descobrir que foi tempo perdido porque nada aconteceu, nada saiu do papel, nada se moveu, nada saiu do lugar. Então, um compromisso assumido é muito importante. E o compromisso tem que ser uma das características de um bom líder. Outra característica fundamental, habilidade em comunicação. Porque eu vejo em muitos locais, inclusive dentro da igreja, isso acontece bastante, as pessoas que elas têm boas ideias, pessoas que têm capacidade para liderar, para conduzir algumas outras pessoas em uma equipe, em um departamento da igreja local, mas elas pecam na hora de se comunicar. O grande erro está na hora de se comunicar, porque muitas vezes se comunicam mal, não deixam claro o ponto de partida e o destino ao qual você precisa chegar. Não deixa claro quais serão os métodos que vão ser usados para atingir cada um dos objetivos. Ou pior, nem se comunicam. Parece que estão esperando que alguém adivinhe o que ele quer. Adivinhe qual será o próximo passo. Então, um bom líder, ele precisa ser claro, ele precisa ser transparente. E para que isso aconteça, é preciso sim que tenha uma habilidade em comunicação. Que isso é algo que pode ser totalmente desenvolvido. O que não pode ser feito é se esquecer que precisamos sim de comunicação e deixar isso como se fosse um assunto secundário. A gente precisa ter habilidades de comunicação e comunicar bem aquilo que é esperado, aquilo que é aguardado, aquilo que já foi solicitado, seja na forma de um lembrete, seja na forma de uma nova proposta. Precisamos nos comunicar. Outra coisa, pensamento estratégico. É preciso ter pensamento estratégico, porque o líder é quem vai na frente. O líder é quem dá o direcionamento. Então, de acordo com o que ele está enxergando na posição privilegiada de líder, ele precisa desenvolver pensamento estratégico para que os seus liderados, aqueles que vêm atrás dele, possam otimizar os seus esforços, o seu tempo, a sua criatividade e tantas outras coisas que são importantes nessa hora. Você está liderando uma equipe. Você precisa mostrar para essa equipe que você tem capacidade. E como que você vai fazer isso? Uma das melhores maneiras é através do seu pensamento estratégico. Avaliar os prós, os contras, os caminhos escolhidos, discutir isso democraticamente com as pessoas aí, seja na sua igreja local, seja na tua empresa, talvez você esteja vendo esse vídeo, assistindo esse curso, fazendo esse curso para aplicar também na tua vida pessoal, no teu empreendimento. De qualquer forma, o pensamento estratégico é algo que não pode estar fora ali da visão do líder. É algo que precisa estar sempre no nível 1 de importância dentro daquilo que você vai fazer. Se comunicar bem e ter o pensamento estratégico para passar o direcionamento correto para a sua equipe. Porque é muito simples. Tem até aquela ilustração de 2 pessoas que foram cortar uma árvore. E o primeiro, ele tinha estratégia. Ele sentou e começou tranquilamente a afiar o machado. E o segundo já chegou desesperado, com o machado meio cego, e foi tentando cortar aquela árvore. E ele falou, eu vou terminar muito primeiro.
porque o outro ainda está ali, eu já estou quase na metade, o outro ainda está sentado lá, tranquilamente afiando a lâmina do seu machado. E o que aconteceu? Ele continuou ali, ele já estava cansado, as forças quase se acabando, todo suado, levanta o outro rapaz com o machado afiado e com 3 golpes ele consegue derrubar aquela árvore. Isso é pensamento estratégico. Qual o caminho que eu vou seguir para que eu possa concluir aquilo que eu me comprometi a fazer, porém, no menor tempo, sem correria, mas sem perder tempo, no menor tempo, com o menor esforço e da melhor maneira. Pensamento estratégico. Isso é algo que o líder precisa implantar na sua equipe. E também, por último e não menos importante, é a capacidade de adaptação. Nem tudo vai sair do jeito que a gente planeja. Nem tudo vai dar tão certo quanto a gente queria. Então é preciso ter flexibilidade no pensamento, resiliência, essa é a palavra, para que você possa se curvar ali ao momento que te impediu de obter os resultados que você desejava, mas que no momento seguinte você possa voltar e tentar por um outro caminho. Você possa se recompor e tentar alcançar os mesmos objetivos por outro caminho. Ou talvez, por que não, reavaliar os objetivos. Será que a gente colocou metas muito altas? Metas impossíveis de se alcançar? Então, você precisa ter essa capacidade de adaptação. Não ser inflexível, não ser muito rígido, não ser muito duro. Porque a capacidade de flexibilidade é o que dá resistência a qualquer material. E o líder, ele precisa aprender a ser flexível. Porque senão, ou ele quebra, ou a equipe quebra. Capacidade de adaptação. Humildade para rever algumas metas, alguns planos, algumas diretrizes, para que possa trazer um pouco mais para a realidade e todo mundo possa se satisfazer ao ver o objetivo realizado. Isso é muito importante. Claro que tinha muitas outras coisas também que a gente poderia continuar falando aqui, mas eu quero adiantar um pouco mais e ir avançando aqui com você, porque tem um conceito muito importante que diz que liderança não é poder, mas liderança é influência em todas as direções. E isso a gente precisa falar um pouco, porque tem muita gente que se preocupa com a liderança ou também se ocupa na mente com a questão da liderança, porque imagina que liderar é receber repentinamente, talvez, um aumento de poder. E liderar não é aumento de poder, liderar é aumento de influência. Você precisa aprender a influenciar mais. Você precisa aprender a liderar pelo exemplo. Você precisa aprender a influenciar as pessoas através de como você age, da maneira como você faz as coisas. E tantos outros quesitos que a gente vai falar aqui ainda. Mas lembrando um conceito fundamental, principalmente para quem vai exercer a liderança em algum departamento dentro da igreja local, que é para quem, em primeiro lugar, num primeiro momento, esse curso é direcionado. Não é mais poder, é mais influência. Influência para que você possa fazer as coisas certas. Influência para que você possa dar o exemplo para que as pessoas façam como você faz, porque você buscou, você estudou, você trabalhou em cima disso e hoje você é capaz de entender que a tua liderança não é mandar em pessoas, mas é conseguir que essas pessoas colaborem com você para o bem comum. Liderança não é poder, mas é aumento de influência. E lembrando, aumento de influência em todas as direções. Aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão atrás de você, aqueles que estão à sua frente, aqueles que estão acima de você. Você precisa aprender a influenciar todas essas esferas, porque o teu aumento de influência, ele precisa se direcionar para todos os lados, em todas as direções. E um líder, ele recebe lá na carta de Tiago uma exortação, um conselho, melhor dizendo, lá em Tiago, no capítulo 1, versos 5 e 6, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e em nada duvidando,
porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem aí falta de sabedoria, e aqui eu estou dizendo aquela falta de sabedoria no sentido de talvez você não se sentir preparado ainda para os desafios que estão vindo aí pela frente. Peça sabedoria a Deus. O primeiro passo, e um passo importante, você já está dando, senão você não estaria aqui nessa aula acompanhando tudo aquilo que a gente tem para falar aqui. O primeiro passo, aquele que cabe a você, você já deu. Agora, o passo que cabe a Deus, Ele sempre dá. A parte de Deus, Ele sempre faz. Então, aquilo que te falta, aquilo que talvez te dá, faz ter um frio na barriga, pensando, será que eu estou preparado para essa liderança? Será que eu estou preparado para esse novo passo no meu ministério, na minha vida pessoal? Se você tem essa falta de sabedoria, se você não se julga à altura, não se julga preparado, peça a Deus, porque Ele tem mais para te dar. Peça a Deus, porque Ele dá sabedoria a todos e dá liberalmente. Ele não dá com conta-gotas, Ele não dá medido, Ele dá liberalmente. E um líder, ele precisa passar por alguns passos. Ele precisa manter algumas coisas ligadas e acesas no seu interior. E eu vou trazer algumas aqui para você e eu quero começar por algo muito, talvez seja o passo mais difícil, que é antes de saber quem você é, identifique quem você não é. Porque antes de descobrir quem você quer ser, é mais fácil você olhar ao seu redor e identificar quem você não quer ser. Porque a maioria das pessoas você não vai querer ser. Você vai se espelhar, você vai se inspirar em algumas pessoas, em um número geralmente bastante reduzido de pessoas. Então, antes de escolher quem você vai ser, escolha quem você não quer ser. Eu sempre trago um exemplo, eu já ministrei esse curso uma infinidade de vezes, sempre dentro do contexto da igreja, e eu trago um exemplo que me marcou muito. Durante um tempo da minha vida, eu conheci um rapaz que ele cantava na igreja. E quando ele cantava, era impossível não lembrar de um determinado cantor muito famoso na época, que obviamente ele se inspirava naquele cantor quando ele estava ali ministrando louvor na igreja. E eu lembro que eu comentei um dia com a Thalita, minha esposa, eu falei, esse rapaz ele tem muito potencial. Ele é uma bênção, mas ele precisa encontrar quem ele é. Ele precisa começar a descartar quem ele não é. Porque quando chegar a vez dele, ele vai ter talvez uma crise de identidade, porque ele se espelhou tanto, ele se inspirou tanto, chegando ao ponto de se confundir quem era quem era o inspirado e quem era a inspiração. Ele precisa encontrar quem ele é, porque senão ele corre um risco lá na frente. Talvez ele tenha a oportunidade de gravar um disco, de gravar um single, de seguir uma carreira musical, e ele não pode ser uma outra pessoa. Ele precisa ser ele. Ele precisa encontrar quem ele é. Ele não pode ser uma imitação, porque cada um de nós é único. E a vaga de ser aquela outra pessoa já está ocupada. Você precisa ser você. E no teu ministério, na tua liderança, não é diferente. Você primeiro precisa identificar quem você não é. Aqueles que não te inspiram, aqueles que não falam ao teu coração, aqueles que não têm um modelo de liderança que fala com você, com o qual você se identifica. E você começa a descartar, e o número vai se reduzindo, até que você chega ali a alguns poucos, que você fala, esses são fonte de inspiração para mim. Esses são pessoas nos quais eu me inspiro, eu posso me espelhar, eu posso aproveitar muito do que essas pessoas falam e fazem, para que eu possa compor o meu arsenal de quem eu sou. Porque é muito bom que você tenha inspirações, que você tenha modelos. Alguém que está desenvolvendo um trabalho, principalmente dentro da igreja, e que não tem um modelo, que não tem uma fonte ali de inspiração, que não tem
alguém em quem se espelhar, por muitas vezes eu já olhei e falei, um dia eu quero ser que nem esse cara. Mas, enfim, chegou um momento onde eu encontrei quem eu era. Mas eu carrego muito dessas inspirações ainda comigo. Eu carrego muitos desses exemplos. Então, é muito saudável que você tenha exemplo. Mas comece primeiro descartando quem você não quer ser antes de chegar em quem você é, quem você deseja ser, aonde você está mirando para chegar lá um dia. Segundo lugar, mantenha um senso contínuo de gratidão. Senso de gratidão contínuo. Por quê? Porque quanto mais você avança, mais se torna importante você se lembrar de onde você veio, quando você começou. Quem foram as primeiras pessoas que acreditaram em você? Quem foi a primeira pessoa que abriu uma porta para você chegar ou começar a trilhar o caminho que te levou e que te trouxe até onde você está hoje? É importante você se lembrar, talvez, quem foi aquele pastor lá na tua história que pela primeira vez te entregou o microfone e mesmo você tremendo, morrendo de vergonha, não sabendo direito o que falar, com a boca seca, com as palavras que sumiram todas da tua cabeça, talvez para você falar alguma coisa ou talvez para você fazer uma oração. Quem foi esse pastor? Porque talvez foi lá o primeiro passo do caminho que te trouxe até aqui. E a gente não pode construir nada na nossa vida se não existir um alicerce. E a nossa gratidão por esses momentos é o alicerce. Por tudo que passou, por todas as dificuldades, por tudo aquilo que você enfrentou e superou, por todos esses momentos onde você, talvez até hoje, julgue que passou vergonha naquela oração, naquele dia que você foi cantar, ou naquele dia que você foi trazer uma palavra breve para a igreja. Enfim, tudo isso precisa ser alimentado no teu coração. Tudo isso precisa ser guardado para que você possa viver a maneira correta de viver a vida, que é olhando para frente. Como quando se dirige um carro. Você dirige um carro aqui no volante, olhando para frente, pelo para-brisa, que é grande, que é amplo e que te dá visão daquilo que está por vir ainda. Mas de vez em quando, você precisa olhar para trás. Exatamente como quando você conduz um carro. Aí você olha para um espelhinho menor, para que você olhe para trás, para que você tenha noção de onde você está, que te mostra o que ficou para trás. E quando você olha pelo retrovisor da vida, tudo que ficou para trás, isso te dá uma força muito grande para que você continue avançando, olhando pelo para-brisa da vida. Você precisa saber de onde você veio, quando você começou, como era, e olha onde você está. Deus é aquele que tirou você lá de trás e trouxe você até aqui. Portanto, Ele não vai te abandonar aqui. Ele vai te tirar daqui e vai te levar até o lugar que você tem desejado e trabalhado para chegar lá. Isso leva diretamente ao terceiro ponto que eu separei aqui. Seja consciente de onde você estava e aonde você chegou. Saiba que esse caminho, onde você estava e onde você chegou, não foi feito só por você. Porque quando a gente vai sozinho, você pode talvez até ir mais rápido, como diz o ditado. Mas quando você vai acompanhado, você vai mais longe. Pessoas passaram pelo teu caminho. Pessoas te inspiraram, pessoas te ensinaram, pessoas te deram oportunidade. Então é muito importante que você mantenha isso não só no teu coração, mas também na tua mente, para que você seja uma pessoa plenamente consciente de quem você era, de quem você é e de quem você quer ser. Aonde você estava, aonde você chegou e aonde você pretende chegar. E para isso é preciso manter isso muito vivo dentro da nossa mente. Quarto ponto, tenha foco para você sair de onde está e chegar aonde você quer. É o que eu comecei falando lá. Você não pode se assentar sobre o sucesso. Não, eu saí de um lugar terrível e hoje eu estou bem. Tá ótimo, não quero ir mais além. Não, você precisa ir além. Porque parar é uma ilusão. Nós nunca estamos parados. Ou a gente está andando, ou a gente está indo para frente, ou nós estamos indo para trás. Porque as pessoas estão passando, as pessoas estão avançando, as pessoas estão indo para frente. E você está parado, na verdade, mas você está ficando cada vez mais para trás.
Então, é como uma corrida. Você pode fazer um comparativo com uma corrida. Se você está liderando, mas você para, você pode estar fisicamente parado. Só que cada carro que passa por você, você está ficando mais para trás. Então, estar parado é uma ilusão. Você precisa de foco para sair de onde você está, ser grato por onde você chegou, mas saber que você não pode ficar ali. Você precisa querer mais. Você precisa avançar. Você tem o direito de ir além. E para isso você precisa se preparar. Buscar estar aberto ao feedback é o próximo ponto. Essa é uma maneira muito interessante e muito importante para que você avance. É buscar o feedback. Buscar um retorno das pessoas que estão ao seu redor de como que a coisa está indo. Será que eu estou indo bem aqui na minha função? Será que eu estou liderando bem? Busca o feedback, esse retorno das pessoas, uma opinião, mas uma opinião sincera, de uma pessoa que te quer bem, de uma pessoa que te respeita, de uma pessoa que quer ver você crescendo e avançando na vida. Busca esse retorno, mas esteja aberto. Porque por vezes essa pessoa vai falar, vai ser sincera, honesta com você e vai falar coisas que não vão te agradar. Isso já aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Você tem que ter a capacidade de não se magoar. Você precisa ter a capacidade de fazer com que aquilo não te trave. Porque às vezes a pessoa fica paralisada. Fala, então não quero mais, isso não é para mim, chega, já deu, vou fazer outra coisa. Não. É um feedback sincero. É um retorno honesto de pessoas que querem o teu bem, que querem ver você avançando e que estão falando para que você faça pequenas correções na sua trajetória, para que você continue avançando tão bem quanto agora. Todos nós precisamos de correção. E essa é também uma característica de alguém que lidera ou de alguém que quer liderar. Estar aberto. Saber que a nossa liderança, por mais que a gente avance, ela não vai ser perfeita. Por isso é tão importante que a gente tenha pessoas do nosso lado que sejam honestas, sinceras, que sejam verdadeiros conselheiros e tenham a liberdade de chegar e falar, olha, você está indo muito bem aqui, 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 mas aqui você precisa dar uma melhorada. Aqui, lembra daquele dia que você foi corrigir aquela pessoa e você passou um pouco do ponto? Lembra daquela vez que você foi falar com aquela pessoa e você não foi claro na tua comunicação? É isso, é buscar ativamente esse retorno das pessoas e estar aberto a receber aquilo que elas vão falar e a considerar, porque é a partir daí que você vai fazer pequenos ajustes na sua rota e você vai avançar ainda mais. E algo muito importante também, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, é mais um item aqui da nossa lista. Não gaste sua energia tentando maquiar as suas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas. Só que quanto mais a gente tenta jogar para baixo do tapete a nossa fraqueza, disfarçar, como se nós fôssemos feitos para sermos bons em tudo. E eu acredito piamente que quem diz ser bom em tudo não é bom em nada. Você precisa ser especializado. Então é lógico que você vai ter lugares que são lugares de fraqueza. Eu não sou bom, por exemplo, em determinada atividade com a qual a minha liderança está envolvida. O que você vai fazer? Vamos passar logo para o próximo ponto, porque os dois estão interligados. Consciência de fraqueza e energia para capitalizar virtudes. Então, o que você vai fazer? Você sabe que você tem uma fraqueza ali. Ao invés de você gastar sua energia tentando disfarçar, tentando ser bom naquilo que você não é, porque você não gosta daquilo, você precisa ter a consciência dessa fraqueza e energia para capitalizar as tuas virtudes. Traduzindo em bom português, foque no que você é bom, delegue o resto. Você precisa de uma equipe. Ninguém lidera sozinho. Ninguém faz grandes coisas sozinho. Então você escolhe aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, aquilo que você faz com excelência e o resto, como bom líder, identifique os talentos e os potenciais na sua equipe e delegue para a pessoa certa. Olha, isso aqui eu não sei fazer, mas eu tenho fulano na minha equipe que é muito bom. Então essa é uma fraqueza minha. Eu vou delegar para ele, porque essa é uma virtude dele.
Capitaliza as tuas virtudes. Use aquilo que você é bom, faça aquilo que você é excelente e delegue o resto para a tua equipe, que precisa ser uma equipe bem montada. E também, decisões devem ser tomadas sobre propósitos, nunca sobre necessidades. É muito simples, porque quando você toma decisões sobre propósitos, isso vai aumentar as tuas oportunidades. Quando você toma decisões sobre necessidades, isso vai te causar problemas, porque a decisão tomada sobre propósito, ela maximiza oportunidades e supre também as necessidades. Vou te dar um exemplo prático de um dia a dia de uma igreja, por exemplo. Eu sei que eu sou pastor de uma determinada igreja, e eu sei, por exemplo, que o meu líder de louvor, o ministro de louvor da minha igreja, ele está sendo transferido do trabalho dele e ele vai precisar ir morar em outro estado. De antemão, porque como bom líder eu já antevi, eu já estou informado, eu estou antenado, eu estou sabendo o que está acontecendo com a minha equipe, então o que eu faço? Eu sou proativo, como nós vimos nos itens passados, eu já vou começar a agir. Eu já vou começar a antever um problema que pode acontecer, eu ficar sem um líder de louvor, sem um ministro de louvor, eu já vou começar a tomar decisões baseadas em propósitos e não na necessidade de arrumar um líder de louvor. Por quê? Porque isso vai maximizar as minhas oportunidades. Ou seja, eu vou poder escolher outra pessoa. Eu não vou precisar pegar o primeiro que aparecer. Eu vou poder escolher de acordo com aquilo que é importante para a minha comunidade local. Precisa ser uma pessoa de bom relacionamento, precisa ser uma pessoa que tenha comunhão com Deus, precisa ser competente naquilo que ele faz, precisa ter uma conexão com a igreja, precisa ser uma pessoa de fácil relacionamento, enfim, são muitos itens que a gente poderia colocar aqui. Quando eu tenho tempo, eu tenho a possibilidade de tomar essas decisões sobre os propósitos. Quais são os propósitos que eu tenho para essa equipe de louvor? Eu quero que ela cresça ainda mais? Então tá, talvez eu tenha tempo até para procurar qualidades e virtudes nesse novo líder de louvor, nesse novo ministro de louvor, que o anterior nem tem. Então eu tenho oportunidade de crescer, eu tenho oportunidade de tomar decisões sobre propósitos. Porque se eu deixar para a última hora, eu for um líder que pisa na bola, não é proativo, não antevê os problemas, não tem visão de longo prazo, não está antenado no que está acontecendo, eu vou deixar para a última hora. Ah, você vai sair, você foi transferido, você vai morar em outro estado e vai deixar a gente aqui? Nossa, eu nem sabia. E agora? Como que eu vou fazer domingo que vem? Aí eu tenho que pegar o primeiro que aparece. A pessoa que não sabe cantar, a pessoa que não sabe tocar direito, a pessoa que tem um relacionamento conturbado com as outras pessoas, não é de fácil relacionamento, talvez tenha uma comunhão duvidosa com Deus, enfim. Isso é tomar decisões sobre necessidades. Me leva a essa série de problemas que eu poderia evitar. E, pelo contrário, eu poderia, além de evitar esses problemas, eu poderia conseguir ainda alguma coisa melhor ainda do que eu tinha antes. Uma pessoa melhor ainda, que vai elevar o nível daquilo que eu faço. Então, quando eu tomo decisão sobre propósitos, eu supro a minha necessidade e aproveito oportunidades. Esse exemplo prático é para a gente entender na prática, na realidade, como é isso. Se eu piso na bola e eu deixo para tomar as minhas decisões sobre a necessidade, quando já não tem mais jeito, na última hora, não é questão de propósito, é questão de necessidade. Eu preciso de alguém para cobrir essa pessoa já no próximo domingo. Aí eu sou obrigado a pegar, a aceitar aquilo que estiver mais fácil na mão. E nem sempre é o melhor material humano. Então, eu quero encerrar aqui essa primeira aula e eu quero que você revise tudo isso que você tomou nota, tudo isso que nós falamos no dia de hoje, para que você possa aplicar na tua vida, na tua realidade, na tua igreja local, tudo isso que foi falado, de maneira que faça sentido para você, de maneira que tudo isso que foi falado se encaixe nas histórias que você tem vivido, que você tem observado na tua igreja, na tua vida, no teu empreendimento, mas claro, lembrando sempre que o nosso foco número 1 é a igreja local, tá certo?
Então, muito obrigado por assistir até aqui e te vejo na próxima aula.